Durante um bom tempo, pessoal, o motor que equipa os aviões Z2 da Embraer foi motivo aí de dor de cabeça, a verdade é essa. Companhias aéreas, né, com aviões parados no chão, revisões atrasadas, reparos caríssimos, né? Mas agora a própria Embraer está dizendo publicamente que esse capítulo passou, acabou, tá, pessoal? E o timing disso não podia ser melhor na minha visão, porque acontece exatamente no momento em que a Airbus e a Boeing estão meio que presas numa linha de produção lotada até o fim dessa década, né, até 2030. E eu vou mostrar o que aconteceu com esse motor, porque a Embraer está usando esse momento a seu favor, né? E no final também vou dar aqui um pouco mais da minha opinião, né, sobre como esse episódio inteiro mostra o quanto a Embraer projeta seus aviões pensando exatamente, né, no que as companhias aéreas precisam mesmo, pessoal. Eles são muito, muito competentes no que fazem. Então, antes de começar, eu pedir a todos que se inscrevam, eu acho, no canal, deixem o like de vocês e ativem o sino para receber os próximos conteúdos aqui no canal. Eu me chamo Léo David e vocês estão no Esfera Militar. Lembrando que agora temos nosso Pix aqui ao lado. Por favor, colabore com qualquer valor, tá, pessoal? Já vai ajudar muito aqui o canal. E também, né, eu vou estar aí respondendo algumas perguntas que vocês enviarem por lá no Pix, né, em vídeos posteriores. Então, vamos ao vídeo. O E192 e o E195E2 são equipados aí com o motor PW1900G da Pratt & Whitney, parte aí da família, né, Generation Turbofan, que é conhecida como GTF. Nos últimos anos, essa família inteira de motores enfrentou desafios sérios, pessoal, incluindo, né, o PW1100G, usado na família, né, A320neo da Airbus, e o PW1500G do A220. Então, é uma coisa meio que geral mesmo desses motores, né, e vem ocorrendo há bastante tempo e vem causando muitos problemas, inclusive sim para a Embraer, né, um pouco menos, claro, né, do que a Airbus, mas vem ocorrendo. O E2, infelizmente, não ficou totalmente imune, né, a esse problema aí. A própria Embraer teve clientes afetados, né, como, por exemplo, a KLM, né, que precisou manter pelo menos aí 6 jatos E195E2 fora da operação por causa do desgaste mesmo prematuro dessas turbinas aí. Só que o detalhe importante aqui é que o impacto no E2 nunca foi tão severo quanto aconteceu, né, com a frota dos A320neo da Airbus, e acabou enfrentando aí paralisações enormes, né, em massa, por conta justamente do mesmo tipo lá de problema. Então, é engraçado, né? Mesmo assim, os E2 ainda não se afetaram tanto, mesmo com esse problema no motor. Em junho deste ano, de 2026, executivos aí da Embraer trouxeram uma notícia que acabou mudando o tom da conversa inteira nesse caso aqui. Segundo o Reuters, né, a empresa passou a acreditar que até o fim de 2026 não haveria mais nenhuma aeronave E2 parada no chão por causa do problema no motor especificamente. Então, é um grande avanço, grande palavra aí, né, sobre isso, e se realmente isso tudo se concretizar, né, isso vai mudar muito aí como os novos compradores enxergam, principalmente porque a Embraer ainda tem linhas de produção inteiras, né, vamos dizer assim, para serem cumpridas aí até 2030, diferente das outras, a Airbus e a Boeing, que já estão aí muito lotadas, né, vamos dizer assim, com agendas completamente lotadas, né, isso pode mudar sim alguma coisa no mercado. E o mais bacana de tudo é que essa recuperação técnica, né, não veio isolada, né, ela chegou aí junto com um resultado comercial bem forte mesmo da Embraer. A gente já tinha até comentado em vídeos anteriores aqui no canal, a carteira de pedidos da divisão aí de aviação comercial, apenas a comercial, ultrapassou 15 bilhões de dólares, né, no primeiro trimestre agora de 2026. Então foi um acréscimo aí que estimaram em cerca de 50% mesmo na comparação, né, com o ano anterior, né, 2025. E boa parte desse impulso mesmo vem justamente da linha da família E2, que é a linha comercial, não é a militar, não é do KC-390, né, que já passou da marca de 500 aeronaves, né, entre pedidos firmes e compromissos. Então, a parte comercial da Embraer é absolutamente forte, né? E com essa notícia, tudo vai melhorar mais ainda, esperamos, né? Para você ter noção do tamanho disso, a Azorra, que é um dos primeiros clientes aí do programa, ampliou o seu pedido, né, de 39 para 54 aeronaves firmes em junho de 2026. A Abra Group, que é controlada aí pela Avianca, né, e da Gol e tudo mais, fechou um acordo de até 45 aeronaves, né, do E195E2 em julho. E a Finnair, né, assinou um compromisso de até 46 aeronaves em março do mesmo ano. E hoje, mais de 200 aeronaves E2 já estão em operação, né, com 24 companhias aéreas diferentes como clientes, pessoal. Então é muita coisa, e é muita coisa que também está sendo assinado e tudo mais, né? É um grande avanço mesmo.
E exatamente aqui, pessoal, que explica o título mesmo desse vídeo aqui, né, do canal, porque a Airbus e a Boeing podem estar de olho nisso com atenção meio que redobrada e um pouco assustado até, enquanto essas duas gigantes meio que têm suas linhas de produção aí afetadas, né, pela quantidade enorme que eles têm de faturação mesmo, né, de pedidos e tudo mais. Basicamente, então, ao fim dessa década, né, a Embraer ainda tem vaga na produção disponível, né, para o E2 até 2030. Então, uma indústria meio que onde o principal gargalo hoje é vender, ou não é vender o avião, é conseguir produzir no prazo que o cliente precisa. Ter espaço de produção livre é uma vantagem competitiva enorme, né? E a Embraer está dizendo isso, ó, pessoal, meu motor agora está funcionando perfeitamente, então, por favor, venham até mim. E as outras não vão poder fazer nada, simplesmente porque não tem vaga, né? Tem simplesmente vaga. Hoje, se você quiser comprar um A320neo, por exemplo, o prazo é estendido assim anos e anos, né? Então tá bem complicado o mercado nesse sentido, principalmente de atração comercial, né? Tem listas de esperas enormes lá. Segundo algumas publicações francesas, né, especializadas nesse setor aqui, o fabricante brasileiro enxerga nessa normalização técnica dos motores um trunfo realmente para acelerar as entregas do E2, justamente no momento aqui, como eu falei antes, né, a Airbus e a Boeing seguem presas às próprias dificuldades industriais internas, né? O que causa alguns gargalos nas entregas. Muita gente que quer comprar com a Airbus e a Boeing também está vendo que a agenda está muito cheia, que está indo para 2030, 2033, 2034, então a coisa está muito, muito atrasada lá, porque tem muita linha de produção para ser feita. E a Embraer não está com esse problema atualmente, né? Então isso com certeza vai pesar na balança. E tem um detalhe estratégico também por trás disso tudo aqui que eu acho essencial destacar, né? E para vocês também não puxarem minha orelha lá nos comentários, né? O E2 ele não compete diretamente, pessoal, pelo mesmo espaço do A320neo ou do 737 MAX. Eu sei disso, pessoal, né? Ele atua aí no segmento de aeronaves menores, né? Entre 100 a 150 assentos, né? O chamado conceito de right size, né? Ou seja, um tamanho certo de avião, a rota correta, tá? A Embraer gosta muito de trabalhar assim, com o custo de combustível pesando cada vez mais, né, no orçamento de companhias aéreas. Esse nicho específico aí vem ganhando uma relevância justamente porque nem toda rota precisa de um avião de corredor único, né, cheio de assento vazio, como fica em alguns casos, né, que a gente vê no mundo aí atualmente comercial, né. Alguns executivos da Embraer já sinalizaram durante a teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2026 que a empresa estuda futuros programas e também novas tecnologias de propulsão, indicando aí o início de um possível novo ciclo de produtos, né? Ainda, claro, né, sem data nem modelo definido, mas que já tem alguma pretensão aí, pelo menos, de acontecer. Isso é muito bom. Olha, pessoal, mesmo o motor do E2 não sendo brasileiro, né, é claro, esse episódio inteiro mostra o quanto a Embraer constrói um avião pensando, na verdade, né, no que a companhia aérea precisa realmente, o que as companhias aéreas precisam, né? Repara na sequência desses fatos aqui, né? O motor teve problemas reais, afetou a operação dos clientes da Embraer, né? Como, por exemplo, a KLM que eu comentei, mas o impacto foi visivelmente menor do que os concorrentes diretos, mesmo sendo o mesmo motor. E a recuperação veio rápida, né? Com resultados comerciais fortes logo em seguida. E isso não acontece, pessoal, por acaso aí ou por sorte da Embraer. Isso é um reflexo de um avião bem projetado desde a concepção mesmo, né? Sem pensar em números e querer vender e tudo mais, né? Com uma margem de engenharia suficiente para absorver o problema do fornecedor, e não foi culpa da Embraer, infelizmente, foi o fornecedor do motor mesmo, e principalmente sem comprometer a operação inteira da frota. Então, a Embraer é uma empresa extremamente competente, pessoal, a gente sabe há muito tempo, mas em situações como essa, em situações mais complicadas, como essa a gente vê realmente. E o conceito de ring size que eu falei, né? Que é basicamente oferecer o tamanho certo do avião para cada rota, ao invés de empurrar sempre o modelo maior, né, e tudo mais, que a gente vê muito na Airbus e na Boeing acontecendo isso, mostra que a Embraer entende profundamente ali a dor de cabeça financeira que uma companhia aérea enfrenta hoje em dia, passagens caras, a gente sabe, aqui mesmo dentro do Brasil, as dificuldades que a gente tem com companhias aéreas, pessoal. Então, assim, assento vazio custa dinheiro, né, rota errada com o avião errado destrói a margem de uma empresa, de uma companhia aérea. Então, isso faz toda a diferença. Enquanto, por exemplo, a Airbus e a Boeing seguem focados em estabilizar, né, programas que já existem, a Embraer aproveita justamente essa brecha para crescer em cima de um produto que, assim, já nasceu
né? Mesmo pensando em resolver um problema real do cliente deles lá. Então, não só para competir em tamanho e prestígio, mas é claro, óbvio que ela quer competir sim em tamanho e prestígio, né? Isso é óbvio. Mas é esse tipo de raciocínio comercial inteligente que, para mim, explica por que a Embraer segue crescendo, mesmo operando num setor dominado por gigantes muito maiores, pessoal. Muito mais. É por isso que muitos de vocês falam nos comentários: Léo, eu acredito que a Embraer não precisa de um avião maior. Eu acredito que se ela colocasse um avião maior, ela dominaria o mercado completamente. Se ela tiver a mesma visão do Z2, ela vai dominar completamente. Eu não tenho a menor dúvida disso, porque a visão dela para o mercado é diferente da visão da Airbus e da Boeing. Essa é a minha visão. A Pratt & Whitney já vem implementando modificações nos motores GTF, né, para melhorar o comportamento em condições de calor extremo e operações mais exigentes, o que acaba, né, com certeza, reduzindo aí ainda mais a chance de repetição dos problemas enfrentados nos últimos anos pela família de motores inteiras deles lá, que vinha dando problema, né, em todos os tipos de aviões, né, que o comportavam. É claro que a Embraer teve um pouco menos, mas ainda assim tinham problemas. Mas e vocês? Vocês acham que esse momento positivo do E2 realmente incomoda a Airbus e a Boeing? Ou você acha que as duas gigantes ainda estão numa posição mais confortável, né, vamos dizer assim, para se preocupar com a Embraer, tá, pessoal? Deixa a opinião de vocês aqui abaixo nos comentários. Eu vou ler todos os comentários, se o pessoal gosta de ler todos os comentários de vocês, tá? Com muito respeito, peço muito respeito aos comentários, né? E se gostaram do vídeo, por favor, se inscrevam abaixo, curtam, né? Então se inscrevam lá, pessoal, estamos perto aí da nossa meta, né, de 20 mil inscritos, né? Obrigado a todos que chegaram aqui no final do vídeo, né? Isso nos ajuda muito o engajamento de vocês. Se quiserem colaborar também com qualquer valor, o Pix vai estar aqui do lado, na descrição, também lá no comentário fixado, tá? É isso, até o próximo vídeo.